Heródoto, olha, a gente sabe que as pessoas que bebem álcool não devem dirigir. Não entendo, lei, deve ter lei para isso. Dizendo que posto de gasolina não podia vender bebida alcoólica. Hoje você passa em qualquer posto de gasolina, o pessoal vende bebida alcoólica, vende não só cerveja, o pessoal até toma na porta do posto, naquelas mesinhas ali, muito agradável, etc. Depois pega o carro, ou o caminhão e sai andando. E muitas vezes o pessoal também usa o rebite, que são aqueles estimulantes para a pessoa não dormir. Também, geralmente, motorista de ônibus, motorista de caminhão. Quantas vezes a gente já falou aqui que o cidadão dormiu no volante e, por esse motivo, então, acabou provocando um acidente. Mas há uma outra questão interessante e relevante também, é o seguinte. E pessoas que tomam remédios regulares, há uma preocupação com isso, não há? Nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Righelli, que é vice-presidente da Abramet, para conversar um pouco conosco a respeito desse assunto. Doutor Ricardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto. É um prazer e estamos à disposição de todos. Doutor Ricardo, que tipo por exemplo, medicamento de uso contínuo? Há algum deles que pode atrapalhar, por exemplo, os reflexos de uma pessoa que dirige, ou carro, ou caminhão, ou ônibus nas estradas? Perfeitamente. Existem vários medicamentos, não só de uso contínuo e prescritos, como também medicamentos que são de livre comércio e que as pessoas podem adquirir nas farmácias sem prescrição, sem receita médica, né? Recentemente agora, a Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, né, editou uma diretriz, né, sobre os medicamentos potencialmente prejudiciais ao condutor dos veículos automotores. E essas medicações são medicações que estão disponíveis para o uso frequente e contínuo, né? São drogas lícitas, prescritas pelos médicos, mas que podem afetar a direção veicular segura. E, especialmente aí, pós-pandemia, houve um acréscimo muito grande no consumo e na aquisição de medicamentos, especialmente medicamentos psiquiátricos, né? Medicamentos para ansiedade, sedativos, antidepressivos, e isso nos preocupa bastante, né? Tanto pela questão de que há um aumento no consumo, como também pela situação de risco que pode colocar o motorista na direção veicular, mesmo usando um medicamento que ele possa entender que é seguro e que não está alerta quanto a essa situação. Falando como ligo, como sempre, pessoal que toma medicamento de tarja preta, é receitado pelo médico, às vezes um psiquiatra. Ele tem condições de dirigir? Não tem condições de dirigir? Como é que as pessoas podem avaliar isso? Quem tem que fazer a primeira avaliação é o próprio psiquiatra. Isso, dentro dessa diretriz lançada, vem o nosso alerta aos colegas que são prescritores, os que prescrevem esses medicamentos, não somente os médicos do tráfego. Existem medicamentos, sim, que trazem prejuízo à direção veicular. Depende de cada tipo, de cada classe do medicamento. Eles podem afetar não só a questão da redução do tempo de reação, as funções psicomotoras que nós chamamos, né? Há uma redução dos reflexos, há uma redução da coordenação, há uma redução da visão periférica e uma redução da atenção. Então, esses medicamentos, não somente os tarja pretas, como você citou, mas também outros medicamentos podem causar isso. Obviamente, depende do gênero da pessoa, da forma que está sendo usado, da dose, mas existem o risco, sim. Agora, doutor Ricardo, como é que isso poderia ser regulamentado? Se é que pode ser regulamentado? O ideal, e a Abramet já desde 2009 já ofereceu, já sugeriu à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que se colocasse não somente nas bulas dos medicamentos, mas também nas embalagens dos medicamentos, é um informativo, né, um pictograma, uma informação, além da tarja preta ou tarja vermelha para os medicamentos, uma informação de que essa pessoa não poderia dirigir ou que ela deveria ter o cuidado na direção veicular. Existe também a necessidade da educação, da orientação
tanto para os médicos que prescrevem essa medicação e informem aos seus pacientes que muitos são condutores, e da própria população em geral, que deve ter o cuidado ao estar utilizando uma medicação, de que pergunte para o seu médico qual é o risco potencial que esse medicamento tem para a direção veicular, qual é o risco que ele tem para poder dirigir se ele está usando essa medicação. E, obviamente, também o cuidado da população em geral, para que não faça o uso de medicação sem a prescrição médica, que pergunte para o seu médico quais são os riscos que tem, para que a gente possa ter um controle maior e ter maior segurança na direção veicular. Doutor Ricardo, já foi sugerido também que se fizesse uma colocação no Código Nacional de Trânsito? Na realidade, quanto aos medicamentos, especificamente, se está trabalhando em cima dessas informações aí. Tá? Na realidade, não existe ainda uma normativa para esse tipo de controle, por mais que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária informe que na bula dos medicamentos existe aquela orientação de que deve ter cuidado ao dirigir, ao operar máquinas, né? Mas nós sabemos que nem todas as pessoas que vão utilizar os medicamentos leem as bulas dos medicamentos, né? Por mais que muitas estejam escritas ali em letra maior, com todas as orientações que hoje já são feitas, acreditamos que seja importante que na normativa, né, seja colocada essa obrigatoriedade para que nós possamos ter uma maior visibilidade da pessoa que vai usar o medicamento, para que ela esteja alerta em relação aos riscos potenciais que aquele medicamento pode trazer para a direção veicular. Ok. Doutor Ricardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Sempre à disposição e muito obrigado. Eu que agradeço ao doutor Ricardo Regueli, vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico. Agora veja o seguinte, e aí? A pessoa tem a receita médica, toma um remédio tarja preta. Está em condições de dirigir ou não está? Qual é o critério, né? Para a gente saber se a pessoa está ou não em condições, não sei. É uma questão para se pensar daqui para frente. E outra pergunta, não é uma afirmação, será que isso não devia estar no Código Brasileiro de Trânsito? Porque se a pessoa está inabilitada para dirigir, como é que ela pode dirigir? O que é que você acha disso? Bom, isso aí é com você agora. Você, daqui para frente, é por sua conta.